Pai do Senhor, irmãos, desculpa aí pela demora no horário. Amém, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quem vos fala é o pastor Jário, da Assembleia de Deus Avivamento Pentecostal, aqui da QNM2, conjunto B, lote 45, Ceilândia Sul. Amém. Estou iniciando essa mensagem mais uma vez, hoje com os irmãos. Amém. Dia 3 de janeiro, vamos voltar com os cultos de oração na igreja. Amém. Uma grande campanha de vigília de 7 domingos de oração, né? Claro que todos os cultos têm oração, mas vai ser direcionado, amém? E já quero fazer uma oração com os irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Então vamos estar aqui, né, em amor a Deus, a Jesus, anunciando a palavra para os irmãos nesta noite abençoada, para a honra e glória do nosso Deus. Quero já agradecer aos irmãos pela participação nesta noite aqui, né? Em nome de Jesus. Quero fazer oração com os irmãos, já vamos ler a palavra e passar o que Deus está mandando ao meu coração, passar para a igreja em todo o Brasil, né? Quero agradecer aqui o pessoal de Ceilândia, o pessoal da igreja que participa da mensagem, agradecer, né, ao nosso Nordeste que também está acompanhando, amém? As pregações aqui da nossa igreja, né, Assembleia de Deus Pentecostal, através das lives. Muitas pessoas estão, né, muito alegres, muito felizes de receber a mensagem, né, pela rede social, pelo Facebook aí, e está em gravação, né, no YouTube também. E vamos cada dia mais melhorando e fazendo a obra do Senhor pelo sistema de internet, né, que ajuda muito a gente divulgar a palavra do Senhor para muitas pessoas. Quero agradecer aos irmãos aí, né, meus irmãos lá no Nordeste, o Lisão, Gonçalo, minha mãe, Luciene, né, esses que participam também dessa palavra, estão sendo edificados lá também. O nosso amigo Martins também, né, que é amigo de infância, né, tem muitos anos que eu não a vejo, né, e hoje fiquei sabendo que ele abriu a nossa live lá e se emocionou muito, né, que Deus tocou em seu coração, é amigo de infância que eu preciso, né, logo nós estaremos juntos, amém, para confraternizar esse momento especial, né, que vamos relembrar a nossa infância, né, vivemos muito tempo juntos, brincando, né, e a gente nunca esquece a nossa infância com nossos amigos, né. Então que Deus abençoe a vida do Martins e sua família, que está no nosso coração para sempre, amém? E toda a igreja, né, Pai do Senhor, irmão Jânio, Pai do Senhor, irmão Rogério, e vou mandar, né, a palavra do Senhor, que é conhecida dos irmãos, mas o que Deus colocar no coração eu estarei falando, e já quero fazer uma oração com os irmãos para ser breve, amém? Vamos falar da obediência a Deus, vamos falar da fé, né, sem obras, vamos falar, né, da salvação pela graça, e vamos falar, né, da ação do inimigo na vida das pessoas. Vai ser bem breve, mas eu quero deixar esses tópicos, né, para a gente despertar o nosso coração, saber que acima de nós tem um Deus todo-poderoso que enviou seu Filho para morrer por mim e por você, e sabemos que abaixo dele tem as potestades, está na palavra de Deus, que elas agem no coração daqueles que são rebeldes para com o próprio Deus, né, para com Deus. E nós sabemos que a humanidade sofre e geme porque são pessoas que não olham para o alto, né? Tem pessoas que passam o dia todinho e não olham nem para o céu. Concentrado nas suas prazeres, nos seus afazeres, e não tiram um momento para olhar à noite para a lua, para as estrelas, para olhar para a essência de Deus aqui na terra, que é a sua natureza resplandecente, e imagine para o próprio Deus, né? Se a pessoa não olha para o que Deus deixou, imagine para o que Deus é, então o que Deus é na sua vida, pode ser na sua vida. Mas a gente tem que orar por essas pessoas que um dia também a gente não olhou para o céu. Um dia também a gente não olhou para Deus, então um dia também a gente não reconheceu Deus. E graças a Deus nós tivemos essa oportunidade. Vamos agarrar com as duas mãos, com a alma, com o espírito, com todo amor, para que possamos receber a salvação eterna, amém? Em especial, o guardar de Deus, né, o proteger do Senhor aqui nessa terra, porque o inimigo está aí querendo tirar nossa vida, né, através do pecado, né? Então vamos lutar até o último dia, que sabemos que Deus tem o melhor para nós. E é isso que eu quero falar para você, que não é servo de Deus ainda, você que precisa tomar a decisão na sua vida, né, de buscar Jesus para Ele transformar a sua vida verdadeiramente, como transforma de muita gente, né? Deus não é verdadeiro, Deus ele é o testemunho vivo, né, na nossa vida,
E não tem como ninguém dizer que Deus não é o que Ele é para as pessoas e que Ele é, né, o Criador de todas as coisas. Pode tentar escrever livros, pode ter cético, pode ter pessoas que buscam outros caminhos, outras iluminações, né, que terminam, na verdade, sendo falsa, mas não consegue provar que Deus não existe, né? Nunca consegue, né? Tem pessoas que querem que Deus não existe para poder os seus conceitos, suas ideologias prevalecer, mas não vão conseguir, porque Deus é que a fez. Foi o próprio Deus o autor e o consumador de todas as coisas. Amém? Então vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, diante da vossa presença, eu apresento nesta noite, Senhor amado, teus filhos que aqui estão, já, Pai, aposto para ouvir a mensagem do Senhor. Eu te peço, Pai, que o Senhor vá de encontro a cada lar, que o Senhor venha trazer uma unção poderosa de despedaçar todo o jugo, toda a tristeza, angústia e opressão no coração da igreja. Eu te agradeço pelos membros, pelos obreiros. Te agradeço, Senhor amado, pela proteção que o Senhor nos deu nesse deserto, dessa pandemia. Que o Senhor vá de encontro a cada agente de saúde, ao nosso Brasil, à nossa nação. Que chegue, Pai, algum milagre, a cura, a vacina sobre cada família, Pai. E possamos ter paz, alegria de abraçar, de confraternizar, de te louvar na igreja, executar as obras e assim fazer a tua vontade, o evangelismo, buscarmos com o teu reino. Te agradeço, Pai, pelas almas, Pai, que estão na nossa igreja, Senhor amado, que a igreja é do Senhor. Te agradeço, Pai, pela direção do Teu Espírito sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a irmã Joelma, o seu Carlos, em nome de Jesus, a todos os irmãos que já estão participando, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Eu quero falar para os irmãos que o amor de Jesus é incondicional, né? Ele é o amor que Ele não busca e não espera nada de ninguém, simplesmente Ele ama. A palavra de Deus fala que nós temos que viver os 2 mandamentos de Deus, além de vários outros, é amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar a quem é perfeito, amar quem é seu irmão biológico, amar sua mãe, amar o seu pai, amar quem te ama é muito fácil. Agora vamos amar, né, as pessoas que podem te prejudicar, que podem te apontar, que podem te acusar, que podem te bater, que podem te caluniar o seu nome, né? Aí é que é difícil. Então, a palavra de Deus fala, se nós amarmos as pessoas que nos amam, o que é demais que nós estamos fazendo, né? Então, vamos buscar verdadeiramente viver no coração uma transformação. A nossa igreja Assembleia de Deus, obviamente, pentecostal, luta, né? Pelo menos o pastor presidente, que sou eu, da igreja, né? Eu transmito para os obreiros, através da palavra, que nós temos que lutar para ser melhor de dentro para fora. Nós lutamos para que possamos, né, receber de Deus a essência do perdão, né, a essência de perdoar, a essência de amar. Porque amar é uma decisão. Você precisa decidir amar. E quando você decide amar, você vai decidir amar as pessoas que são tortas, que são difíceis, que são bravas, que são caluniosas, pessoas. Por que você consegue fazer isso? Por que você consegue, pastor? Por que eu consigo? Porque você pode buscar a essência do Espírito Santo de Deus. Porque se você tem a marca de Jesus, se você tem, né, o sinal de Deus na sua vida, você consegue amar as pessoas difíceis. As pessoas que estão no caminho totalmente oposto ao seu. Porque você está buscando a verdade. Então nós vamos viver com pessoas que só buscam a verdade. Nós vamos viver com pessoas que só falam, né, que só ora, que só jejum. Não, nós vamos buscar pessoas que estão nas trevas, que estão no engano, para que juntar com os nossos irmãos que estão na verdade, para libertar aquela pessoa através da oração, do jejum, das campanhas. Então a nossa igreja, ela busca um processo de libertação, um processo de crescimento, porque precisa libertar para sair todo o mal. O Espírito Santo habitar para que haja uma prosperidade interna, uma paz interna no coração. Depois disso vem a prosperidade material, vem a prosperidade terrena, né? E depois de tudo isso já foi colocado, aliás, antes de tudo isso já foi colocada a salvação, porque quando a gente busca Jesus, jamais Ele abandonará. Em João 14, 23 fala, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viveremos para Ele e faremos nele morada, né? Então, quem faz morada em nós? O Espírito Santo de Deus, a partir do momento que eu busco a salvação. A partir do momento que eu busco a salvação, eu busco a libertação. A libertação vem o quê? Vem limpar, vem tirar todo o conceito que o mundo colocou no meu coração. Toda ideologia, todo laço,
todos os pensamentos, tudo, né, tudo que não provém do Senhor, que foi colocado na minha vida, nas minhas convicções, vai ser tirado. O Espírito Santo vem e habita. Aqui, a partir daquele momento, eu começo a olhar para dentro de mim e ver uma diferença. Aquela diferença vai fazer com que eu tome atitudes diferentes. Atitude diferente do profano, das trevas. Eu passo a falar diferente, a pensar diferente. Porque quando a gente passa a falar como Deus quer, agir como Deus quer, é porque nós estamos na obediência de Deus, né? Na obediência à sua palavra. Amém, irmãos? Como é que eu vejo um sinal de uma pessoa, né? Já entrei aqui em João 14, 23, mas eu quero falar para os irmãos também hoje da obediência a Deus, vai ser bem dinâmica aqui, né? Os irmãos vão anotando os versículos, porque eu vou ser bem dinâmico aqui, não vai ter uma direção, né? Uma linhagem na palavra de Deus, vai falar de uma coisa, vai pular para outra e para outra e para outra, porque Deus mandou fazer desse jeito e assim eu vou fazer, amém? Então, eu quero falar para os irmãos, quando posso ver um sinal de Deus em uma pessoa, ou em mim mesmo, ou na minha vida, qual é o sinal de Deus que eu vejo em mim? Amém, irmãos? Só um pouquinho, deixa eu só ligar aqui. Só um minutinho. Glória a Deus. Obrigado. O sinal de Deus na minha vida, entendeu? Então, irmãos, eu preciso... quando posso ver o sinal de Deus em uma pessoa, ou em uma vida, né, ou em mim mesmo? Tem, né, vários identificações que a gente vê que as pessoas estão sendo transformadas de dentro para fora, que a gente vê que as pessoas estão buscando a Deus e buscando, se esforçando para ser melhor, para ser do céu, para ser do reino do céu. Jesus fez tudo para que eu e você recebesse o melhor. Ele fez, né, o impossível, né, nessa terra para que eu e você recebesse a salvação. Então a gente hoje, agora, irmão, temos que agradecer a Deus pela vida de Jesus. Então nunca queira ser próspero, ser rico, ser alguém na vida deixando Jesus de lado, né? Deus não abomina a riqueza, Ele abomina o amor ao dinheiro, né? Então, pastor, como é que eu vou ser rico se eu não amo o dinheiro, né? Então, você não precisa amar dinheiro, você precisa amar a Deus para que Ele possa trazer as situações, né, de prosperidade plena no seu coração, na sua vida, e você ter direção do Espírito Santo de Deus. Amém? E quais são as pessoas e quais são os sinais que eu posso ver numa pessoa que não é uma pessoa que está buscando a Deus? Pastor, mas eu não interessa ver nas pessoas os sinais que elas estão buscando a Deus. Interessa sim, porque você precisa estar também sabendo, né, se a sua vida está nisso também, né? E isso reflete a palavra de Deus, a transformação através da palavra. Como é que as pessoas conseguem chegar a isso que eu vou falar se não tiver a palavra no seu coração? Então são pessoas que você às vezes está evangelizando, é o seu filho, é seu esposo, né? É uma pessoa na igreja que você está orando por ela. Então você começa a ver, né, alguns sinais que ela verdadeiramente quer Deus, quer buscar a Deus. Como é que é isso, né? Então, primeiro, quando ela busca amar as pessoas não pelo que elas têm, né? É um sinal que você vê que essa pessoa já está se entregando a Deus. Ela tem ali Deus no coração, né? Mas porque ela vê, né, a imagem nas pessoas, né? A imagem de Deus nas pessoas, né? Por que essa pessoa tem um sinal de Deus na sua vida? Quando a gente vê ela buscar amar as pessoas não pelo que elas dão, mas pelo que elas são, é exatamente a essência de Deus, né? E elas também vê ali com muito carinho, muito amor pelo próximo, a imagem de Deus, porque nós somos imagem de Jesus, imagem de semelhança de Deus. Então, quando elas buscam amar as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas têm, né? É um sinal de Deus, porque Deus enviou Jesus para todos, né? Ele abriu o sol para o macumbeiro, para o feiticeiro, para o espírita, para o católico, para o protestante, para todo mundo. Deus não fez acepção de pessoas. Então Ele ama a todos. O problema é que Deus se aborrece do pecado que as pessoas praticam. E o pecado engancha as pessoas no caminho da salvação. E esse caminho que eles ficam enganchados leva para uma escuridão de trevas que se chama inferno, né? Então, o sinal que você pode ver de Deus na sua vida, nas pessoas, é quando você começa a amar, né, incondicionalmente. Quando você começa a amar as pessoas, toma uma decisão na sua vida de amar as pessoas
não pela perfeição dela, não pelo que elas têm de posse, mas por ser imagem e semelhança de Deus, por ser filho de Deus criatura de Deus, mas passam a ser filho de Deus através do sangue de Jesus quando aceitam Jesus. Amém? Então, também, né, como é que eu posso identificar um sinal de Deus na minha vida, nas pessoas? Quando a pessoa, irmão, não deixa de fazer pela imperfeição do próximo, né, de fazer o bem pela imperfeição daquela pessoa, do outro, né? Os seus erros não me impedem de eu ajudá-lo, né? Eu não posso deixar de ajudar uma pessoa pelos seus pecados, porque se fosse assim, Jesus não tinha nos resgatado para nos ajudar a sair das trevas e ir para o céu, né? Não vou ajudar fulano porque ele é um pecador, vou ajudar fulano porque ele não vigia, não vou ajudar fulano. Se Deus falou assim, cesse agora porque eu vou botar a mão, é outra história. Tem essas coisas, mas isso aí é uma coisa mais profunda, né? Mas nós não podemos deixar de ajudar uma nação, uma sociedade, uma rua, uma pessoa, né? Quando a gente entrega roupa na rua, né? A gente vai entregar só para pessoas que são crentes, só para pessoas que são santas, que não tem nenhum pecado? Não, a gente entrega sem para ver para quem e para quê. Por quê? Porque Deus assim fez. Essa é a essência do amor de Deus. Amém? Ajudar, né? Não posso deixar de fazer o bem para com as pessoas pelas suas imperfeições. Não posso, porque Jesus, quando Ele me ajudou, eu era muito imperfeito e continuo sendo lapidado por Deus. Do outro, né? E os seus defeitos não podem me impedir de ajudá-lo, né? Então Deus traz o alimento, traz a providência na minha vida, mesmo nas minhas imperfeições. Por que eu vou fazer o contrário da vontade de Deus? Amém? Outro ponto que a gente pode identificar na nossa vida, que nós estamos caminhando no caminho do Senhor, estamos buscando a sua presença, ou então a gente vê isso nas pessoas quando buscamos reconhecer os nossos erros, ou os seus erros, né? E reconheço diante de Deus: Senhor, eu errei, Senhor, não deixa eu pecar mais, me ajuda, Senhor, né? Eu sou a pessoa que fala o mal do próximo mesmo, eu sou uma pessoa que aponta, eu sou uma pessoa que julga, eu sou uma pessoa mentirosa, eu sou uma pessoa que não sou fiel ao Senhor, né? Então, a gente vê a pessoa reconhecendo os seus erros, que a melhor coisa para o reino do céu trabalhar é quando a gente reconhece. Reconhecer significa se arrepender. Arrepender dos vossos pecados para que haja salvação na vossa vida, né? E assim eu posso herdar o reino do céu, porque Jesus está pronto a perdoar, né? Então é uma essência de Deus já no coração dessa pessoa, quando ele reconhece os seus erros. Uma pessoa dura de coração, uma pessoa que não quer aceitar a correção verdadeira, né? Não é qualquer correção. Então é uma pessoa difícil, ela está ligada às trevas, está ligada a uma rebeldia. Rebeldia é escuridão na vida da pessoa, é fracasso, né? Mas quando a pessoa busca reconhecer seus erros, né, e buscar melhorar, recomeçar de novo, para que ande diante de Deus, né? Ali está um sinal de Deus na vida dessa pessoa, ou na minha vida ou na sua vida, né? Outro sinal também, irmãos, né, que nós podemos ver nas pessoas ou em nós. Ela passa, ou eu passo a ver que a palavra de Deus não é um constrangimento, né, para nós ou para ela, mas passa a ser um ensinamento para uma vida com direção de Deus. Amém? Muitas pessoas vão para as igrejas, né, e chega lá o Espírito Santo começa a usar o pastor ou alguém que está ministrando o culto e começa a esquadrilhar a vida daquela pessoa sem ela nunca ter visto, e ela acha que a pessoa está constrangendo ela, mas não é ela. É porque a palavra de Deus vai contra os nossos pecados. E se a gente estiver no erro, a palavra de Deus ela vai alfinetando exatamente aonde está a questão daquele sangramento. E ela vai costurando através da palavra aquele pecado que está sangrando, fazendo a minha alma sangrar, fazendo eu me aprofundar numa situação de tristeza oculta, né? O pecado ele oculta a sua dor, né? Ele guarda a sua dor, né? na escuridão dos seus pensamentos, e te traz uma claridade falsa. E logo essa claridade vai embora e o que estava oculto de pecado, de ruim, sai. Quando sai, a pessoa entra em depressão, a pessoa
ela fica sem direção, nada tá bom, né? Nada consegue, é uma vida tribulada, sem direção. Então, ela passa a ver a palavra de Deus como um constrangimento. Então, isso é o inimigo tentando tirar o foco que ela venha aceitar a correção. O que é que o mundo prega hoje? Que eu e você precisamos viver o individualismo, que nós não podemos nem devemos obedecer a ninguém, a nada, né? Nem a Constituição brasileira, nem a pastor, nem a professor, nem a diretor, nem a gerente de uma instituição, né? Que se assim formos funcionário, a nada, porque nós temos as nossas ideologias, nós temos o nosso mundo. Então o diabo está trazendo isso para a sociedade, e é isso que Deus quer quebrar na minha e na sua vida, que nós temos, eu, pastor, tem um Deus acima de mim que eu preciso obedecer. Se eu não obedecer, eu estou levando ao rebanho a desobediência também. A sua casa tem o marido, né, que é o cabeça, a mulher, né, é a mulher que está ali do lado do seu esposo como auxiliador, e os filhos são responsáveis dos pais para cuidar daqueles filhos. Então tem uma hierarquia que precisa ser cuidada, que precisa ser colocada em prática, né? Mas o diabo quer destruir tudo isso. O que é que está lá em João 10:10? Que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Destruir não é só ver um carro capotado, destruir não é só ver uma pessoa com uma cachaça na mão, destruição, porque ali já é uma consequência de outras coisas, né? Não é só a catástrofe que a gente vê na nossa frente. Aqui dali já tem umas cortinas, os bastidores das trevas já aprontou ali para acontecer aquele ato, né? Então, irmãos, a destruição vem pela desobediência, vem pela desordenança da sociedade, né? Sem ter obediência aos princípios da palavra, a sociedade começa a cambalear. Então, nós vemos nas pessoas que servem a Deus, né? Ela não tem constrangimento, ela tem prazer de receber o ensinamento, ela tem prazer de ser corrigida se for corrigida na verdade, ela tem o prazer de viver a verdade, ela tem o prazer de aceitar os princípios de Deus. Essa pessoa tem um sinal de Deus na sua vida, que ela vai crescer, vai receber a prosperidade, vai receber a salvação. Para que ela possa ter uma vida plena aqui, ela precisa ter obediência, ela precisa reconhecer a palavra de Deus. Se não reconhecer, fica difícil, porque a palavra de Deus é o manual para a humanidade crescer e se libertar das trevas. Amém? Né? As pessoas que têm um sinal de Deus, ela não aceita injustiça, ela não aceita as coisas erradas, ela não aceita um falar mal do outro sem o outro poder se defender, né? Ela não aceita o outro falar pelas costas do outro, ela não aceita a injustiça, o pecado, né? Ela vai lutar contra isso. As pessoas têm um sinal de Deus. Buscar sempre ter misericórdia do próximo. Essa pessoa tem um sinal de Deus. Tem gente que não tem misericórdia de nada, né? De ninguém. É ele acabou, deu certo, não deu certo pro outro, né? Que vá para lá, mas eu estou, né, recebendo as providências. Quem não recebeu, cada um na sua. É individualismo que reina, que paira sobre o mundo, né? Busca sempre ser grata a Deus. A pessoa que tem um sinal de Deus na sua vida, ela sempre está agradecendo a Deus. Por mais que ela receba um sabonete, que ela receba um carro, que ela receba R$100, que se ela for um comerciante que vendia 10 mil por mês, para esse mês vendeu 5, ela agradece, né? Porque às vezes tem pessoas que estão com fome, que não tem nada no bolso e ela tem. Então são pessoas gratas a Deus, né? Pessoas egoístas, pessoas murmurentas, elas não têm, Deus não se agrada. Muita gente no deserto, indo para Canaã, morreram devido à murmuração, né? Era um povo de Deus, era um povo hebreu, mas não alcançaram a terra prometida, né? Outra coisa também, né? Conhecer, busca obedecer a voz do Senhor. As pessoas que têm o sinal de Deus, ela busca a palavra, ela busca a igreja, ela busca orientação, ela quer sair do mal, ela quer ouvir a voz de Deus, e quando elas ouvem, elas obedecem. São ovelhas, né, que ouvem a voz do seu pastor, né? Glória a Deus. Então aqui está, irmãos, o sinal das pessoas, ou eu e você, que possa ter no coração o sinal que somos, que estamos ou que somos de Deus, e passamos a ser de Deus, né, quando buscamos a Deus. E outra coisa também, irmãos, quero falar para os irmãos aqui uma coisa muito importante, glória a Deus, em Efésios, né, a salvação pela graça, né, quanto é importante, irmãos, antes de eu chegar aqui nos versículos, rapidamente, sobre a obediência, né, porque o final da mensagem vai ser nas obediências. Eu quero passar alguns versículos, irmãos, para trazer para os irmãos uma orientação, um esclarecimento que talvez
a gente esquece, né? Que nós pensamos que nós estamos livres de muitas coisas, mas aqui está bem claro em Efésios 2, a salvação pela graça, né? Vou ler aqui para os irmãos rapidamente, amém? Glória a Deus, Pai do Senhor, para os irmãos que chegaram depois aí. Deus abençoe em nome de Jesus, viu? Então, às vezes você fica perguntando a Deus, Senhor, por que eu não conquistei isso? Se eu estou na igreja, se eu estou sendo dizimista, sendo ofertante, o pastor ensina, o que eu puder eu pego e coloco na minha vida, através da palavra, né? E por que não acontece o que eu pedi? Né? Porque tudo tem um tempo de Deus, irmãos. Nós queremos as coisas porque nós estamos certos diante de Deus, nós achamos que Deus vai fazer tudo na hora que a gente quer. Não é assim, nós temos que ter calma. Tem coisa que eu pedi a Deus tem 10 anos, até hoje, mais de 10 anos, e até hoje não aconteceu ainda. Né? Eu não posso ficar julgando a minha vida, julgando a mim mesmo, porque a bênção que eu pedi para Deus não chegou ainda. Eu não posso ficar com aquela olho virado, aquela cara virada na igreja, aquele sentimento de sair da congregação, aquela coisa que as pessoas recebem do inimigo e colocam no coração para fazer. Eu não posso fazer isso contra Deus. Deus não merece isso. Deus está querendo as minhas bênçãos no meu tempo, na minha hora. Não, quem vai executar. Se eu pedir a Deus, então confio em Deus. Amém? É o tempo de Deus que vai acontecer as coisas. Agora, tem coisas que não acontecem porque as pessoas entram no erro, entram no pensamento, entram numa direção, entram nas atitudes erradas, né? Começa a ter comportamentos diferentes e aí as coisas vão se fechando, o céu se fecha, né? E nós precisamos entender que Deus é que faz acontecer o chegar, o tempo da bênção da nossa vida. Nós não somos capazes de fazer nada a um palmo do nosso nariz, né? Nós não sabemos que dia vamos subir para o céu, né? Não sabemos o que vai acontecer amanhã, não sabe de nada. A gente sabe que a gente tem que servir a Deus e amanhã as coisas têm que ser programadas hoje na nossa vida para amanhã a gente fazer nossas atividades. E pronto. Agora, como é que eu vou saber e querer ensinar a Deus e se revoltar com Deus, ficar com cara borrada, né? Não vou fazer isso porque não aconteceu isso. Não tem nada a ver servir a Deus desse jeito. Isso não tem nada a ver servir a Deus. Eu não posso servir a Deus, irmãos, pelos acontecimentos na minha vida ou por que não aconteceu nada. Não aconteceu nada, eu sirvo a Deus. Aconteceu milhões de coisas boas, eu sirvo a Deus. Aconteceu um monte de coisa ruim, eu sirvo a Deus. Né? Eu não posso fazer barganha com Deus. Amém? Então, tem situações na nossa vida que a gente entra na rebeldia. Né? E Deus cessa mesmo, porque Ele não vai entregar a bênção a pessoa desordenada, descontrolada. Né? Então vamos aqui em Efésios 2, mais um tópico aqui, já saí desse tópico, quero entrar nesse, a salvação pela graça, né? E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Né? Vai meditando nesses versículos, irmãos. Como é que a gente andava antes? Né? Segundo o príncipe das potestades no ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós estamos hoje com o tema da obediência a Deus, né? Então, por isso que eu estou entrando aqui, né? Pastor, o que é que tem a ver com o que o senhor está falando aí? O senhor já está pulando para outra coisa? Não, estou pulando para outra coisa não. Estou no mesmo sentido aqui, a pessoa que tem um sinal de Deus na sua vida, a pessoa que obedece a Deus, né? Quais são os resultados de estar com Deus, obedecendo a Deus, positivo, e quais são os resultados negativos se eu estiver fora da vontade de Deus? O que é que acontece que a palavra de Deus fala em Efésios 2, a partir do verso 1, a partir do verso 2, né, fala, em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades no ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Né? Então, eu andava nisso, eu andava fazendo a vontade dos laços malignos na minha vida. Por que a vontade dos laços malignos, pastor? Porque aqui está falando que o inimigo opera as potestades, os príncipes das potestades. Onde está isso? Efésios 6:10. Não lutar nem contra o sangue, nem contra a carne. Né? Fala das potestades também. Então, no ar, irmão, abaixo do céu e acima da terra, tem uma potestade, tem uma nuvem negra invisível aos nossos olhos. Essa nuvem negra são as potestades malignas que atrapalhou, né, descer a bênção de Daniel. Né?
O anjo que trouxe a bênção era um anjo de trazer bênção, não era um anjo de guerra. E Deus enviou o anjo de batalha para atravessar a bênção, para que o anjo da bênção entregasse na mão de Daniel, né? E essas potestades estão a todo tempo de olho em mim e você, se a gente está buscando fazer a vontade de Deus ou estamos em rebeldia. Se está em rebeldia, né? Agora opera nos filhos da desobediência. No versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, né? Então Jesus veio para quê? Para dar salvação pela graça. Antes nós éramos, agora não somos mais mal, não somos mais das trevas, não somos mais, né, persuadidos pelos laços das potestades nas zonas celestiais, né? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também, né? Então, quando a pessoa está fora de Deus, não tem os sinais de Deus que eu falei aqui no começo. Ele é uma pessoa difícil, uma pessoa que briga, uma pessoa que busca contenda, confusão. Isso são os sinais das trevas. Os sinais de Deus eu falei já. Agora os sinais de Deus na pessoa eu já falei, né? E os sinais que as pessoas não são de Deus, não têm a vontade de Deus. Agora continuamos falando exatamente a mesma coisa. As pessoas que têm o sinal de Deus e as pessoas que não estão. As pessoas que não têm o sinal de Deus são as pessoas que fizeram a vontade da carne e as potestades desceram e agiram na sua vida com trevas. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Aqui já está falando Deus nos resgatando pela graça, né? Estando-nos ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém? Então, Deus, o que é graça, pastor? Né? Deus está trazendo sobre nós uma providência pela sua vontade, pelo seu amor. Não é porque a gente pediu, não é porque a gente olhou, né, estava ali de repente e olhou para o céu, eu quero ser salvo, Deus. Desce aqui, por favor. Não. Ele veio com seu Filho pela graça para nos salvar. Foi dom de Deus. Isso veio de Deus. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lugar celestial é lugar de quê? De salvação, né? As potestades nas zonas celestiais, as potestades no ar já é o inimigo. Agora nas zonas celestiais já é Cristo, né? Então aqui está dizendo uma palavra que vai acontecer na minha e na sua vida. Vai acontecer por quê? Uma palavra escatológica, né? E nos fez assentar no seu lugar celestial em Cristo Jesus. Quer dizer, eu estou aqui vivo, em carne e osso, mas a palavra já profética, escatológica, já traz para mim que eu estou sentado lá, que eu já tomei posse daquilo ali. Mas eu preciso permanecer aqui, em Cristo. Amém? Para que eu já tenha posse lá do reino celestial. Para mostrar-nos os séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Glória a Deus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Ninguém busca a Deus porque quer. É porque Deus traz isso sobre nós. Ele toca em nós. Amém? Ele busca nós. Deus chama muitos e poucos são os escolhidos. Por quê? Porque muitos vão, mas não querem. Quando chega na igreja, o pastor começa a pregar, aí na hora do dízimo, se revolta porque não quer dar dízimo. Aí quando o pastor prega que não pode viver num casamento, numa vida extraconjugal, já acha que não tem nada a ver. Quando fala que tem que tomar Santa Ceia só se casar e se batizar, acha que o pastor é santarrão, né? Que não tem nada a ver com a palavra, inventa um monte de coisa. Então, são pessoas que não querem ser escolhidos, são pessoas que foram chamadas, mas não vão ser escolhidos, né? Devido às suas convicções. Lembra que eu falei das convicções próprias, né? Então nós precisamos tirar essa bagagem todinha, essa ninhada de coisa, de pensamento e viver Jesus. Jesus não quer bagunça na nossa mente, Ele não quer bagunça no seu coração, Ele não quer achismo, Ele não quer apontamento, Ele não quer murmuração, Ele quer que você tenha vida. E para você ter vida e eu com Jesus, precisamos ter paz. E para ter paz eu preciso aceitar as normas, as regras, os mandamentos de Deus na minha vida. Deus não pede, Ele manda.
obedece quem tem juízo. Amém? Agora, irmãos, nós criarmos um monte de coisa, muita formalidade, muito não sei o quê. Deus não se agrada disso. Ele quer simplicidade para servir a Ele. É palavra, viver a palavra, viver o que prega, louvar a Deus, amar o seu próximo, independente do que ele é, o que ele seja, o que se é torto, se é empenado, né? Ir para a igreja, fazer a obra de Deus com fé, ter fé no fazer a obra, né? A obra é morta. Então nós precisamos entender que Deus é simples. Ele é supremo, Ele é o Todo-Poderoso, Ele reina no céu, Ele reina no universo, Ele fez todas as coisas, Ele é sublime, Ele é a essência, né, de toda a humanidade, Ele é a luz, a glória resplandece, mas Ele é simples. Deus não quer confusão, né? Muita coisa, muita invenção. Servir a Deus e acabou, né? Amém? Não vem das obras para que ninguém... O versículo 8, capítulo 2 de Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem dos vós, e é dom de Deus, irmãos. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Então Deus tem para nós as boas obras e não podemos, né? Essa graça, esse poder, essa fé, ela não vem das obras, né? Ela vem do dom de Deus sobre nós, né? Um dom de Deus trazer a misericórdia para nós, a salvação pela graça. Eu não posso alcançar a salvação pelas obras. Eu faço as obras porque já sou salvo. Amém? Porque senão eu vou me glorificar nas obras. Quem fez essa igreja foi eu. Você viu lá, a igreja está pintada porque eu pintei. Isso aconteceu porque foi eu que dei o carro da igreja. Se não fosse o carro da igreja, esses irmãos estavam andando a pé. Então as pessoas se glorificam nisso. Isso não traz salvação, né? A obra voluntária, a obra carismática, o abraçar, o ajudar, é porque eu já sou. É porque eu já sou cristão. É porque eu já tenho Deus, é porque eu já faço por amor a Deus, amém? Eu estou ali acima de todas as coisas amando a Deus, né? Eu estou acima da cara feia, eu estou acima se o pastor gostou ou não gostou, né? Eu estou fazendo, né? Eu estou ali dando meu dízimo e oferta, se é R$1, se é 10 mil, se é 100 mil, se é 1 milhão, eu estou dando, eu estou fazendo porque Deus, eu já sou de Deus, eu estou fazendo por amor, né? Eu não estou fazendo porque alguém pediu, eu estou fazendo porque eu amo a Deus, que eu obedeça a palavra, amém? Essa é a obediência da prosperidade, da salvação e ter vida em Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, né? O que é guardar? É guardar para viver, em João 14:23, e o meu Pai o amará. Se eu guardo a palavra, Deus vai me amar, né? E viveremos para Ele e faremos nele morada. Então o Espírito Santo vai morar em nós e fazer acontecer as coisas boas, que é a obra do Senhor. Deus preparou para que andássemos nela, em quê? Nas boas obras, né? Porque somos feitos sua criatura em Cristo Jesus para as boas obras, né? Nós não somos criatura de Deus, passamos a ser filho de Deus através do sangue de Jesus para fazer más obras, falar mal do próximo, murmurar, né, ser rebelde, fazer a vontade do diabo, servir a dois senhores. Não, nós estamos aqui para fazer a boa obra de Deus, para que você tenha a certeza que você tem uma prosperidade no seu coração plena. As suas bênçãos vão chegar na hora de Deus. O que Deus te deu hoje é o suficiente para você viver hoje. É o que tem para hoje. Amanhã vai vir conforme a sua fé. Amém? Você tem obras sem fé? Então é morta. Aliás, você não tem obra, você tem fé, mas não tem obra, então a fé é morta. Amém? Então, irmãos, eu quero falar para os irmãos também, glória a Deus, aleluia, né? Quero falar para os irmãos também de outro tópico aqui. Também em Efésios, né? Deixa eu marcar aqui só um pouquinho, né? A fé sem obras para nada aproveita, né? Antes de voltar para o versículo, que já eu vou parar, não vou prolongar hoje não, amém? Então, irmãos,
Eu quero falar da fé. Por que eu quero falar da fé? Porque eu quero levar isso para a sua casa. Eu quero levar através da palavra para a sua vida financeira. Eu quero levar da palavra para a sua vida sentimental. Eu quero levar através da palavra na sua vida, né, para a sua decisão com Deus, né? Então vamos ler em Tiago 2, a partir do 14, para a gente pular aqui para a obediência a Deus, que vai ser o versículo que eu já marquei, e a gente vai estar já em outro tópico aqui. Vamos falar, nós falamos da graça, né, que tem uma ação da potestade do inimigo agindo para que a gente perca a vontade de Deus e obedecer a Deus, né? Na onde? Nas zonas celestiais. Você, quando orar, você ore repreenda nas zonas celestiais, aliás, nas zonas celestiais não, no ar, né? As potestades que estão no ar, repreenda, jejum e consagre para você conquistar suas bênçãos, amém? Porque tem pessoas que querem grandes coisas, mas não querem sacrifício de adoração a Deus. Adorar a Deus em espírito e em verdade, adorar a Deus verdadeiramente, ouvir a sua palavra, praticar a palavra, ler a palavra, jejuar, né, estar em consagração e fazer a vontade de Deus e lutar contra, né, as potestades nas zonas celestiais, no ar, né, onde está abaixo do céu tem um laço de trevas muito grande, né, que atrapalha a minha e a sua bênção. Tem gente que não sabe disso. Então, por isso que tem que orar e jejuar, né? Assim Jesus falou também que tem casta de demônio, tem demônio, só sai com jejum e oração da vida das pessoas, né? Mas vamos aqui em outro tópico agora, amém? Sobre a fé sem obras, irmãos. Para nada aproveita, né? Que adianta eu ter vontade? Que adianta eu ter um sonho? Que adianta eu ter uma fé? O que adianta eu pensar em fazer? Mas onde é que está o segredo? Meus irmãos, que aproveita-se alguém dizer que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo, né? E se o irmão ou a irmã estiver nu e tiver falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma, né? O que adianta a gente ver as pessoas precisando de alimento e a gente vai orar na casa dela, chega lá, você vê que não tem nada, bate nas costas do irmão e fala assim, irmão, Deus é contigo. Deus é contigo, né? Ele vai prover, né? Tenha fé em Deus, eu vou aqui vir te dar a vara e você vai jogar e, né, vai puxar o peixe. O peixe é a tua fé, irmão. Irmão, quem está com fome, barriga agarrada nas costelas, não vai ter fé não, viu? Então eu e você que vai visitar um irmão que está lá necessitado, desempregado, 3 filhos com fome, né, precisando de alimento, precisando de roupa, precisando daqui, chega lá com a mão banana, mãe, fazer uma oração, ele vai te jogar pela janela, se for um caboclo que não tem, né, tá agoniado com o menino chorando com fome, porque Deus sabe disso, irmão. As pessoas só vão receber a palavra se elas forem alimentadas primeiro com alimento, se elas estão com fome. O que é que Jesus fez no Sermão da Montanha, né? O que é que Jesus fez na multiplicação dos peixes e dos pães? Ele estava pregando, mas ele estava de olho que o povo estava começando a ter fome. Crianças, jovens, velhos, mais de 5.000 pessoas. Então ele fez ali a multiplicação, né, do alimento, do milagre do peixe e do pão, né? Então ele providenciou. Então nós não podemos ser hipócritas, irmãos, de querer bater nas costas da pessoa que está com a barriga nas costelas, se com fome, e dizer que ele tem a fé e vá que Deus vai abençoar. Deus vai abençoar, Deus pode fazer isso. Mas eu preciso pegar e tirar lá 50 reais, 100 conto, e ir lá comprar um alimento e levar para o irmão. Irmão, aqui está um alimento, né? Se não tem nada aí, Deus me tocou. Eu não sei se tem, amém, passo para outro, mas Deus mandou trazer, que eu sei que o irmão está numa situação difícil. Isso é fé com obra. Que adianta eu ter fé? O irmão Joãozinho está lá, irmão Antônio está tudo desempregado, né? Que Deus abençoe, tomara que ele arrume um emprego. Não vai resolver. Vai resolver a oração. Para amanhã pode desaparecer o emprego. Mas eu tenho fé que eu vou, seu irmão, né? Um dia eu ainda vou levar uma cesta para um irmão. Não, é lá pegar e levar. Se tem, Deus, se não tem, Deus sabe que não tem, não vai cobrar. Mas eu não posso
colocar uma situação, gerar uma situação no meu coração, no desejo de fazer e não fazer, né? Se tem o desejo de fazer e tem condições, se chama fé. Se executo, né, eu vou ter a fé e o quê? E as obras, né? E se eu tenho as obras sem fé? Vamos lá. Mas, no versículo 17, assim também a fé, se não tiver as obras, é mortas em si mesmo, né? Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazer bem também os demônios o creem e estremecem, né? Glória a Deus. Aleluia. Só um pouquinho aqui, irmãos. Só um segundinho. Amém? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, versículo 22, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Se você tem uma pessoa difícil na sua família, você ora, né? Você tem que conversar com ela, você tem que levar para a igreja. Se ela não quiser, você se convida. Isso é que? Obras. E o que é a fé? É você ter a fé dela ser mudada e você ir lá, pegar na mão dela e fazer. O que é isso? É a perfeição, irmãos. Das duas coisas. A fé se aperfeiçoa, né? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Como é que eu aperfeiçoo minha fé nas obras? Né? A gente quer arrumar a igreja, mas eu tenho fé que eu vou arrumar. Mas fico só na fé? Eu vou lá e vou arrumar a igreja. Pronto. A fé me aperfeiçoou na obra que eu fiz. Quando eu terminei, poxa, eu gerei fé e vim fazer a obra. Aperfeiçoou. Eu tive aquele prazer de fazer a vontade de Deus e executar, né? Eu estou no meu casamento sendo destruído, mas pela fé, o meu casamento vai ser uma bênção, mas eu não saio de casa, não vou para o monte, não vou orar, no jejum, não busco uma orientação de um pastor, não vou na igreja. Essa é uma fé que o casamento vai ficar do mesmo jeito toda a vida. Então, qual é a minha obra? Para aperfeiçoar a fé. Eu vou lá na igreja, eu vou lutar, vou orar, meu esposo, meus filhos, vai sair da rebeldia, minha esposa, e todo mundo vai entrar na unção de Deus. Essa é a minha fé. Mas por que está tendo a perfeição? Porque eu fui lá buscar, eu fui lá fazer a obra de Deus para a minha família, lá na casa de Deus, né? Eu quero ser um dizimista fiel, mas aí chega 1.000 conto no bolso, não tiro o dízimo. Tem fé, mas não tem obra. Aí eu tiro o dízimo, mesmo sem poder, Deus vai me honrar, aqui está, eu vou colocar a parte do meu Senhor. Isso é o que? A fé com a obra, o que? Aperfeiçoa a fé. Então você teve aquele descanso na alma, aquele descanso no coração. Poxa, eu executei a fé pela palavra e agora eu fiz a obra. Agora completou, agora aperfeiçoou. Entendeu? Então, meu filho está com rebeldia, está nas drogas, está nisso, está aquilo, que Deus o livre aí, tomara que não esteja, né? Mas o que é que eu vou fazer? Vou entrar em desespero? Vou ficar sonhando meu filho ser um doutor, né? Oh, que dora meu filho, né, ser um homem de Deus, mas está ali na bagunça. Pega a roupa dele, pega um retrato, pega o chapéu, o boné, o tênis, sei lá, a cueca, leva para a igreja, unge, chama alguém para orar na sua casa. Isso chama obras. E a fé? Que ele vai mudar, né? Pode passar 1 ano, 2, você está ali lutando, não se canse. Porque Deus vai aperfeiçoar isso no seu coração. Amém? Minha vida não sei, tem futuro, sei lá, eu só ganho 1.000 conto por mês, tal. Faça alguma coisa a mais. Eu tenho uma vontade de ter um negocinho para mim, mas está comprando as coisas de 100, 50 e 50, guardando em casa. Isso se chama obras. A fé que você vai ter, porque você já está juntando, já está fazendo acontecer na sua vida. Né? Eu quero ser um obreiro, mas não ama ninguém. Eu quero ser um obreiro, mas não quer ajudar ninguém. Eu quero ser um obreiro, mas não quer obedecer, nem o chefe do serviço vai obedecer, pastor. Né? Eu quero ser um pastor, não sabe lidar nem com a família, vai lidar com... O que é que a palavra de Deus fala? Né? Que aquele que não cuida bem da sua casa não pode cuidar da casa de Deus direito. Né? Como é que eu vou ter uma casa bagunçada, desorganizada, desordenada nas finanças, né? E vou cuidar das coisas de Deus? Vou cuidar de forma de qualquer jeito também. Então eu preciso ter um equilíbrio na minha vida e buscar, irmãos. É por isso que Deus quer que a gente obedeça para Ele nos ajudar.
para a gente não ter ação das potestades na nossa vida. Porque se a gente entrar em rebeldia, a gente vai receber as potestades malignas. Se a gente tiver obediência, vai receber a porção do céu divino de Deus no nosso coração, na nossa vida, para que a gente tenha visão, tenha caminhos abertos. Amém? Como por esse a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Né? Por quê? Porque ele executou a sua fé com a obra. Abraão, você será o pai da fé. Mas por quê? Porque Abraão sempre fazia as obras junto com a fé, e aperfeiçoava, e se tornou amigo de Deus. Vedes então que o homem é justo, justificado pelas obras e não somente pela fé. Né? E de qual modo Raabe e a meretriz não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? A história lá do muro, né? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Né? No capítulo 2, versículo 26. Deus compara, né, a fé sem obra como um corpo morto. Ah, meu Deus, eu queria fazer uma faculdade, mas não faz um cursinho para passar na faculdade, né? Não faz um esforço para ir atrás de uma bolsa. Ah, eu quero ser da Polícia Federal, não estuda nem a tabuada e quer ser da Polícia Federal, né? Então, irmãos, nós precisamos ter fé, mas executar. Oração se chama oração, ação, né? Então, nós para sair da mermice, para sair daquele... A mermice traz o quê? Frustramento. A mermice traz... Para pessoas que querem conquistar mais, ela traz constrangimento. Para que eu não viva uma vida constrangida, eu preciso estar sempre buscando executar a fé junto com as obras, né? Ser uma pessoa que luta. Se for preguiçosa, não vai. Se for julgadora, não vai. Se for apontadora, não vai. Se for uma pessoa que tem individualismo, não consegue. Se for uma pessoa que não aceita liderança, não vai romper. Porque tudo isso faz parte do contexto da minha vitória. Né? Eu preciso não murmurar, eu preciso acreditar, eu preciso ter fé. E o que vier está na mão de Deus. Agora, eu não vou colocar os pés pelas mãos, fazer o que eu não posso, é claro. Eu não vou estar indo na concessionária, ganho 2 mil por mês, comprar um carro de 50 mil, pagar 1.500 conto por mês. Isso não se chama nem fé nem obra, isso se chama loucura. Né? Agora, eu preciso ter um equilíbrio na minha vida para executar as coisas com equilíbrio através do Espírito Santo de Deus, que ele vai me dar discernimento que eu posso fazer corretamente na minha vida. Amém? Vai casar, né? Programa para casar. Conversou com a família da moça, conversou com a menina, ó, nós somos novos, né? Vamos noivar, vamos casar, mas a gente vai lutar, né? Vamos morar num barraquinho, né? Ou num apartamentozinho apertado. As nossas finanças é curtinha, né? Eu gosto de sair muito, vamos diminuir, porque a gente vai casar. De vez em quando a gente vai passear distante, nas férias, mas vai lutar para ter o nosso lugar, mas é por um tempo. Planejamento, mas ter atitude de fazer isso. Então eu tenho fé de casar. Aí caso, pego a menina, boto um barraco de fundo da casa da minha mãe, né? Não quero trabalhar e tenho fé de ter minha casa. Onde é que vai aparecer essa casa? Nunca. Né? Vou para a igreja pedir a Deus que me abençoe. Não saio do sofá, não saio da internet, não saio da televisão e quero ser abençoado. Não vai ser. Porque Deus não trabalha com pessoas preguiçosas, nem pessoas, né, que têm fé, mas não têm obras. Ou a obra é o quê? É ir atrás, é buscar, é correr atrás das coisas, é acreditar, é orar. Eu tive um testemunho hoje de uma menina, irmãos, e é o que acontece, que ela falou, pastor, acho que ela tem mais ou menos 7 anos. O que ela falou? Olha só como é que é as coisas. Ela falou, pastor, eu tinha um sonho de conquistar uma bonequinha para mim. Mas meu pai falou que a boneca que eu queria é muito cara. Mas eu pedi a Deus para ele me dar essa boneca, era o meu sonho. E aí, eu tive fé e orei, e Deus me deu. Eu digo amém, né?
Mas aí sabe o que o pai dela falou? Falou, não, pastor, mas ela ganhou a boneca, só que quando eu falei para ela, digo, ó, você vai juntar um dinheirinho e você vai juntar o seu dinheiro com o meu, porque o meu só não dá para comprar a boneca que você quer, que é muito cara. Quando o papai for comprar a boneca, isso demorou quase um ano para ela comprar essa boneca. Aí o que aconteceu? Quando chegar um ano, o papai vai pegar o dinheiro que o pai tem, pegar o seu que você juntou e a gente vai comprar, ver quanto é que você tem. Aí o pai vai e completa, né? O que aconteceu? Passou um ano. Quando o pai foi ver, ela tinha uma quantia muito alta. Criança de 7 anos, talvez não tenha nem 7. Mas ela gerou uma fé tão grande no coração dela que ela disse, pastor, eu conquistei. Eu dei meu testemunho que eu conquistei. Eu consegui minha bonequinha. Mas o pai falou assim, mas pastor, ela catava a latinha. Quando ela passava, ela vinha com sacolinha na mão, né? Ela pegava as suas economias, em vez de comer isso, aquilo, ela juntava, botava na coisa. O que ela fez, irmãos? Ela colocava num saquinho e ia guardando. E vendendo as latinhas, né? E ali, meio quilo, 1 quilo, durante um ano. E ela conquistou. O que houve aí com essa criança? Um grande exemplo. O que houve com ela, irmãos? Fé, oração, ação. Entendeu? Então, mesmo ela gerando a fé, ela viu que a fé sem a obra não ia resolver. Tinha que ajudar, tinha que fazer, tinha que trabalhar. Então tem muita gente que quer conquistar as coisas na vida e quer que Deus faça um milagre extraordinário. Se a pessoa tem condição de fazer, de ir atrás, Deus não vai não. Deus só vai atrás daquilo que você e eu não pode ir. Viu? Aí Deus vai. Gere fé no seu coração, mas tenha obras. Execute. Quando eu falo obras, não é só na igreja lá limpar a igreja, não é só pegar, entregar panfleto, ou então, né, ir na casa do irmão orar, não é só isso não. Obras é ação, é fazer na sua vida e na vida das pessoas. E na igreja, na sua comunidade, né? E para fazer isso, a preguiça tem que estar bem distante, né? Então, irmãos, nós estamos aqui diante da palavra de Deus dizendo que nós temos que se esforçar. Temos que buscar, executar a fé, mas com as obras, né? E essa criança conquistou o seu bem, seu sonho, através da fé, mas ela teve as obras, né? Ela foi lá e correu atrás daquilo que ela queria para agregar, para acrescentar, né? Então, irmãos, o segredo de tudo isso para você conquistar e eu conquistar o que nós sonhamos, porque tem muitas pessoas frustradas nos seus casamentos, tem pessoas frustradas nos seus trabalhos, tem pessoas frustradas nos seus ministérios, tem pessoas frustradas na sua vida acadêmica, tem pessoas frustradas em todo o setor da sociedade, né? E tem pessoas frustradas com muitas coisas. Mas o que acontece? As pessoas entram no problema, ou estão diante do problema, geram a fé às vezes, mas não tem as obras, né? Está passando luta espiritual, oração, palavra, jejum, isso é uma obras. Você está com fé de sair dessa situação, que você está triste, está abatido, cabisbaixo? Tem fé? Então executa as obras, né? Lá no seu serviço, está um lugar difícil, lugar pesado. Obras, você já está com fé de lá melhorar? Ou então Deus te dá um lugar melhor? Então é oração. Você tem fé, mas você está orando. Isso é uma obra. A oração é a obra. A fé está lá no seu coração. Quando juntar a oração com a fé, aperfeiçoa, executa, acontece. Entendeu? Então, irmãos, se a sociedade, as pessoas vissem que Deus precisa disso para que nossa vida seja plena, que nossa vida seja de providência, seria muito mais fácil. Mas as pessoas querem jogar para os outros. Ah, eu tenho fé, mas o pastor não ora por mim. Ah, eu tenho fé, mas meu patrão não aumenta meu salário. Ah, eu tenho fé, mas a faculdade é cara. Ah, eu tenho fé, mas o cursinho eu não sei onde é que tem. Ah, meu amigo, vai ficar difícil. Deus não vai descer do céu para fazer isso não, né? Deus quer as obras junto com a fé, para se aperfeiçoar a sua fé. Quando aperfeiçoa é porque houve a execução, foi o fato consumado. Amém? Você está fazendo ali acontecer a justiça de Deus na sua vida, né? Você não aceita a vida que você tem? Então corra atrás. Então vá buscar por meio lícitos, não ilícitos, né? Fazer com equilíbrio, fazer com o pé no chão e ter esperança e paciência, porque se passar na frente de Deus também se estabaca.
né? Então vamos buscar, irmãos, viver uma vida plena com Jesus. Deus enviou seu Filho para que possamos ter cura, libertação, falar pela graça, né? Pela graça sois salvos, né? Então eu quero falar aqui de alguns versículos, irmão, para a gente encerrar. Que eu falei que ia falar de vários tópicos, né? É assim que Deus me deu hoje. Então os irmãos tenham paciência aí que eu já estou terminando. Provérbios 6,20 fala: Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixe a lei de tua mãe, né? Glória a Deus. Em Deuteronômio 28:1, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tenha cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, né? Então, quando as pessoas não têm os mandamentos de Deus no coração, o que é que acontece lá em Efésios 2? As potestades que estão no ar, né, nos ares, elas descem para agir no coração dos rebeldes. Quando nós estamos diante do Senhor, né, quem vai agir é o celestial, é a divindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? É só questão de tempo das suas bênçãos chegar. Agora, irmão, a principal bênção na minha e na sua vida é a salvação, né? Não fique se engarranchando, achando que sua vida só é plena, só é abençoada se você tiver um carro do ano todo ano. Ah, porque eu tenho que morar na melhor casa. Ah, porque eu tenho que ter isso. Tem que ter mesmo, mas tudo no tempo de Deus. Se Deus mandou, amém. Se não mandou, amém, do mesmo jeito. Amém? Então, a rebeldia às vezes vem por falta de conquista das pessoas. As pessoas não conquistam e entram em rebeldia, né? Então, nós não podemos ser filhos rebeldes. Rebelde foi Satanás, que foi lançado do céu, né, com a terça parte de anjo, e foi para as profundezas. Então isso não é coisa de Deus. Deuteronômio 5:33, andareis em todo o caminho que vos mando o Senhor, vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias da terra que haveis de possuir. Haveis de possuir. Olha só, esse aqui é forte, viu? Deuteronômio 5:33, vou ler novamente. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor. Deus não pede, Ele manda. Tem pessoas que acham que Deus está pedindo. Ah, meu filho, dá para você ir para a igreja? Ah, meu filho, dá para você fazer minha obra? Ah, meu filho, dá para você fazer isso? Dá para vocês... Não, Deus manda. É filho, é pai e pronto, né? Então, se Deus manda andar em quê? Em todo o caminho que eu vos mando o Senhor, em todos os caminhos do céu. Ah, não, eu vou ser fiel nisso, naquilo, não. Eu aceito isso, aquilo, não. Nós não podemos servir a dois senhores. É todas as coisas que Deus manda, né? E Deus manda todo o caminho que vos manda o Senhor. O caminho, todos os caminhos que Deus manda, a gente tem que ir, né? Então ele não pergunta se você está com a perna doente, se está cansado, cabeça doente, ele manda você ir. Foi assim que ele fez com os profetas. Dá uma olhadinha lá, né? Vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda. Quando Deus manda, a gente faz e obedece, a gente é bem sucedido, né? A gente vive, né? E prolongueis os dias na terra que haveis de possuir, né? Então a terra que Deus tem preparada para você, que você vai possuir, Ele quer longos de dias na sua vida para te dar essa grande bênção. Eu não sei que terra é essa, pode ser uma família abençoada, pode ser um emprego abençoado, pode ser uma faculdade que você quer conquistar, pode ser um curso que você quer passar, né? Um concurso, pode ser um casamento, não sei. Deus que sabe a terra de cada um, mas precisamos estar nessa palavra. Amém? E sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Lembra da fé? Que a gente, eu ouvi a palavra, fiquei com fé no coração. Enganando-vos com falsos discursos, né? Conversando, falando consigo mesmo, será que eu consigo, não sei o quê. Ser descumpridores da palavra e não somente ouvintes, irmãos. Vamos viver o que a gente prega e vamos viver o que nós ouvimos da palavra de Deus com fé no coração, com obras para se aperfeiçoar, para alcançar, para ter longo dia de vida, para alcançar a terra prometida aqui, né? E a salvação eterna. O caminho, esse aqui está em Tiago 1:22, viu?
Em Provérbios 10, 17, o caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que aborrece a repreenda e erra. A repreensão erra, né? O caminho para a vida é daquele que guarda a correção. Se eu recebo uma correção e eu guardar no meu coração, eu estou recebendo um ensinamento. Lembra que eu falei, a pessoa que tem um sinal de Deus na sua vida, ela passa a ver que a palavra de Deus não é um constrangimento para ela, mas passa a ser um ensinamento para a vida com direção de Deus. Entendeu por que eu li isso aqui primeiro? Sinais que Deus está na minha vida e na sua vida é obedecer, irmãos. É guardar a correção, né? Para encerrar, irmãos, mais 2 versículos. João 15, 16. Estou encerrando, viu? Estou terminando. Não me escolhestes vós a mim. Ó Deus falando de novo. Mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vardes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos concederá. Olha só, né? Deus confirmando aqui. Não me escolheste a vós mim. Lembra que eu falei que muitos são chamados e poucos escolhidos? E muitos que são chamados não querem, porque quando chega a proposta de Deus é diferente do que ele imaginava. Desse jeito não. Se for para mim, né, botar a saia comprida, né, Deus quer o coração, né? Para ser dizimista, para me dar dinheiro para pastor, tô fora, né? Para mim ficar de igreja todo domingo, não, eu tenho meu lazer, né? Para ouvir essa palavra aí de correção, esse pastor não sabe de tudo, né? Ele não é santão, então ninguém manda de mim. Pega o beco, né? Aí Deus sabe, irmão, o peixe ruim que está enganchado na rede, ele joga fora, está lá na palavra. O peixe bom ele bota para cá. O que é o peixe bom? Pessoas passivas, pessoas que são humildes, pessoas que têm um coração que recebe a palavra e passa a ser contrito, um coração contrito, um coração misericordioso, pessoas que querem o bem para si e às vezes estão agarrados em garranchos que ficam escondidos nesses garranchos e Deus limpa. Quando limpa é uma pedra preciosa. Mas tem pessoas que Deus limpa e olha para dentro, está um tumor, um troço escuro, coração duro, que não aceita nada, não aceita correção, não aceita a palavra, quer viver seu bel prazer. E aí é uma vida destruída, né? Então, tem esses peixes aí, né? Que Deus, é o peixe ruim. Mas quem aceita, né, a correção, o caminho para a vida é daquele que guarda a correção, né? O que é vida? É vida em abundância, né, irmão? 1 Coríntios 15, 58, que é o último aqui que eu vou ler. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Amém? Glória a Deus, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, trabalhe para Deus. Pastor, mas eu estou distante da igreja, não dá, tal, né? Você está ajudando o próximo na sua casa, na sua rua, né? Lá no seu trabalho, é obra de Deus. É ajudar o próximo, é amar o seu próximo como a ti mesmo, né? E você tem fé, você pega, executa, faz a marmitinha, entrega para o irmão. O rapaz está lá no cantinho, lá com a barriguinha para dentro, né? A mãe que vai passando com 2 filhos, sandalinha rasgada. Precisa ela dizer que ela está numa vida difícil, né? A roupa só a tanguinha, os pés todos sujos, né? Uma roupa que tem 2 dias que não lava, né? Toda esmazelada, com 2 meninos puxando no braço. Precisa dizer que aquela mulher está vindo de Dubai. Ela vem de Dubai, ela desceu lá no aeroporto, está aqui na Ceilândia, está aqui nessa cidade, né? Porque é hobby. Irmão, Deus mostra as coisas pra gente, a gente tem que ir lá fazer, acabou. Porque o filho está na droga, é porque essa mulher bebeu uma cachaça ontem, não dá nada para ela não. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Jesus, quando olhou para nós, quando ele olhou para mim, eu estava na Micaré, eu estava nos forró,
eu estava na cervejinha final de semana, e ele foi lá e me buscou. Ele me escolheu. Ele me chamou, ele escolheu, e eis-me aqui. Entendeu? E ele faz com qualquer pessoa isso. Então, o cara está sentado lá na praça, um cachorrinho do lado, um tapete no chão, ele está com uma panela de pressão ligada, ele está com leite na geladeira, ele está com sapato novo, mas nunca. Ele está com uma vida miserável, está com fome, sem roupa, sem teto. Precisa ele falar alguma coisa para a gente ir lá levar uma marmita para ele? Não precisa. Então, que adianta? Eu tenho a maior sede de fazer a obra de Deus. A gente colocou aqui uma vez na internet, irmãos, e uma menina da Bahia, não sei quem era, que o irmão falou, que ela comentou nos comentários aqui do Face, que a gente estava fazendo a obra e não era para fazer a obra assim não, que a gente pegou e entregou marmita na rua, a gente sempre entrega, né? Diminui nessa pandemia, mas a gente sempre está entregando. E vai voltar em nome de Jesus. Entrega roupa para o Brasil afora, como precisar, e roupa e comida aqui na Celana, na rua à noite. Amém? Nossa obra social. E aí ele postou lá as fotos, a gente entregando, né? Para quem quisesse ajudar com alimento, a gente está com esse trabalho, divulgação, né? Daquela instituição, Assembleia de Deus, para quem quisesse ajudar, para a gente ajudar o próximo. Que a palavra de Deus fala que você dê com a mão que a outra não veja, mas é para a pessoa individual, para mim fazer sem que o outro veja, mas a instituição tem que fazer seu trabalho de divulgação, amém? E ela botou lá, precisa mostrar que está fazendo, aí o irmão André botou, vai dar uma voltinha na sua rua e pare de falar mal dos que estão fazendo a obra de Deus e vê se não tem alguém com fome. Ela foi, nunca mais ela deu uma resposta. Por quê? Porque tinha na rua dela pessoas com fome. Tinha na praça da cidade dela, lá na Bahia, pessoas precisando, né? Então, quando a gente quer executar a fé, tem pessoas que não têm a fé que você tem e não faz a obra que você faz, quer te criticar, quer te tirar da vontade de Deus, quer te tirar do propósito de Deus. Vai que você é besta, né? Não sei o que, desse jeito você não vai ricar, tira 10 conto, tira 20 conto, para que isso, não sei o que. Você está fazendo a obra de Deus não é porque o pastor pediu, não é porque Deus pediu, é porque você ama a Deus, é porque Ele colocou na sua palavra e gerou no seu coração. E quem gerou isso, sabe quem foi? O próprio Deus que nos chamou. É Ele que colocou, isso é um dom dele, não é um dom nosso, não nascemos com o dom de ajudar os outros. Quem coloca isso é Deus. Amém? Então, irmãos, essa é a palavra dinâmica de hoje. Falamos sobre obra, falamos sobre, né, a rebeldia, falamos como é o resultado de ser rebelde, o resultado de não ser rebelde, né, diante de Deus e obedecer a palavra, né? Foi bem dinâmico, mas é para que a gente possa entender que Deus, Ele está falando tantas coisas para muita gente agora, né? Então, nós estamos falando para o Brasil todo. Então, pode ter pessoas que estão sem direção na sua família, sem direção nos seus filhos, sem direção na sua casa, sem direção no seu trabalho, estão atrofiando, estão tendo uma vida, um karma. A vida passa a ser um karma. Não, Deus é vida em abundância. Você que não é crente, que talvez esteja assistindo essa live, busca a igreja, um pastor que você sente no coração, que é um homem de Deus, que vai te orientar. Meu filho, caminha por aqui, seja obediente a Deus, a palavra. Quer mudar a sua vida? Busque Jesus. Não olhe para o homem. Chegar na igreja, você vai ver um monte de defeito na igreja, porque tem pessoas de todo jeito na igreja. Não olhe para o homem, olhe para Deus. Busque servir ao Senhor. Você vai ser transformado, você vai mudar, você vai dar testemunho. A promessa de Deus está na sua vida. É isso que eu falo para você. Amém? E você que é crente, que está numa situação de começar a julgar as pessoas porque não acontece nada na sua vida, começa a ter obras junto com a fé, para se aperfeiçoar que nem Abraão, né? Que foi o pai da fé. A gente conta a história de muitos profetas, mas a gente não vive o que eles viveram, a gente não tem a atitude que eles tiveram, e a gente quer um milagre extraordinário na nossa vida. Amém? Não é assim. Nós temos que fazer a nossa parte, a essência, o DNA, cada um com Deus. Eu sou o pastor Jário, não existe todo pastor Jário no mundo, existe vários pastores, mas o pastor Antônio, o André, né, José, cada um tem o seu DNA com Deus, né? Deus tem bênção para todos os pastores, para todos os obreiros, para todos os membros, para todos os visitantes da igreja, para toda a nação. Agora depende como andar com Ele, depende da fé que tem no coração e executar as obras, né? Quantas vezes eu vou fazer a obra de Deus, irmãos, na igreja, para construir o templo, para reformar o templo, eu saio sem dinheiro e saio de casa sem o dinheiro
para comprar X coisa que vale 300 conto ou 500 conto para poder fazer a obra. Eu saio daqui e vou para a igreja. Mas eu vou fazer a obra. Qual é a obra? Eu saio com fé que eu vou fazer aquilo lá. E sabe o que eu faço? Chego lá, eu boto o joelho no chão e começo a orar. E quando eu estou orando, já deixo testemunho na igreja, aí bato na porta da igreja, pastor, digo, oi, me trazer meu dízimo. Eu pego o dízimo, oro, olho o valor, anoto no papel, traço para a contabilidade, volto lá e compro o que eu queria comprar. Se eu estivesse em casa só sentado, esperando pela fé, a igreja estaria só o buraco lá, né? Mas é o que, irmãos? A fé com a obra, ela se aperfeiçoa. Amém? As coisas se fundem, as coisas acontecem, o ato acontece, o milagre acontece. E é assim que eu vivo, né? Deus tem o poder de trazer alguém que dizima 10 mil na igreja para me fazer tudo de uma vez? Tem. Mas eu vou atrás disso? Não. Eu vou atrás de Deus fazer a sua vontade, conforme a minha fé. Amém? Se Ele fizer isso, é a vontade dEle. Né? Mas Ele quer que eu viva pela fé. Que você vive pela fé, mas com as obras. Amém? E que você seja obediente, porque a rebeldia traz as potestades nos ares e entrar na sua casa, no seu coração, na sua vida e viver uma vida de escuridão. E é isso que Jesus não quer. Ele quer que você tenha uma vida plena, força e saúde no seu coração, na sua mente e servir a Deus em espírito e em verdade. Amém? Então vamos fazer uma oração. Quero agradecer aos irmãos. Você que quer aceitar Jesus hoje, reconciliar, né, a nossa igreja na QNN2, Conjunto B, Lote 45, Ceilândia Sul, né, Assembleia de Deus do Avivamento Pentecostal. Estamos em oração nas terça-feiras, 15 horas, né, e oração nas quarta-feiras, 19h30. Amém? Quem quiser participar, palavra e louvor de 1h30, 1h40. E dia 3 de janeiro vai voltar, né, com a Santa Ceia, a grande campanha de 7 domingos de oração. Amém? Na nossa igreja, em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida, que você quer aceitar Jesus ou vai reconciliar agora. Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra que traz para nós um despertar, que possamos viver verdadeiramente o Evangelho, viver a Tua vontade, a Tua palavra, te obedecer, Senhor, para que possamos ter vida, ter graça, ter paz, ter misericórdia do Senhor. Porque, Pai querido, a sua misericórdia, Senhor amado, é infinita. E te agradeço por essa rica oportunidade. Abençoa teus filhos que estão assistindo esta live e aqueles também que vão assistir. Te peço, Pai, que o Senhor venha trazer uma unção poderosa sobre cada lar, sobre cada vida, cada coração, que tem algo para conquistar nas suas vidas, Senhor amado. Toma nas tuas mãos, Senhor amado, as suas necessidades, que eles venham ter atitude de oração, de fé, de obras, para se aperfeiçoar e ter execução, Pai, dos poder das promessas nas suas vidas. Te peço, Pai, que o Senhor venha curar e libertar aqueles que estão enfermos, aqueles que estão tristes e querem desistir dos sonhos do Senhor, querendo desistir pelas fraquezas, Senhor amado, na alma, no espírito. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer essa cura, venha trazer visões de águias, que o Senhor venha trazer força de leão, que o Senhor venha trazer força, Senhor amado, no coração dos teus filhos, assim como tiveram os guerreiros de Davi, nas batalhas que venceram, através do teu poder, Senhor. Pai querido, que haja obediência, força e fé no coração da igreja, aqueles que hoje querem aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, seja alcançado agora em nome de Jesus. Que o Senhor venha perdoar seus pecados, suas falhas, que eles venham te obedecer, se arrepender verdadeiramente dos seus maus caminhos, que as trevas que oprimem sejam repreendidas agora, que seja colocado o poder do Espírito Santo, que é vida e abundância, alava a nação. Toma nas tuas mãos, Senhor amado, aqueles que quebraram aliança com o Senhor, que estão com seus corações feridos, que estão, Deus de poder, triste, cabisbaixo, abatido, Senhor amado, nos seus problemas, nas suas adversidades, que fizeram, Senhor amado, se enganchar pelos caminhos da vida. Eu te peço, Pai, pelos pecados concedidos. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha perdoar, que eles venham se arrepender dos seus maus caminhos e assim renovar a sua aliança com o Senhor. E a Ti eu te peço, Senhor, que o Senhor venha perdoar e recebê-lo e reescrever o seu nome no livro da vida. E aqueles que aceitaram o Senhor, que seu nome esteja escrito no livro da vida para a eternidade e salvação eterna, em nome de Jesus. Abençoa a igreja, que tenha uma boa semana de trabalho. Abençoa o teu filho, que venha realizar seus sonhos.
e assim seja alcançado as suas petições, seus clamores, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado, irmão Rogério, irmão Joel, seu Carlos, né, os irmãos que estão participando, irmã Isabel, né, irmão Júlio, né, irmão Jânio, né, todos que participaram, estão participando aí deste live, ou vão participar ainda, né, que vai estar gravado. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Qualquer coisa, estamos aí com o zap do pastor e o grupo da igreja. Qualquer mensagem aí, manda no grupo, no particular do pastor, que precisar falar com o pastor. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado. Que Deus abençoe a cada um, a cada família, para a honra e glória do teu santo nome. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe.